Bom, primeiramente, boa tarde, gente. Meu nome é Bruno Boscolo, eu sou da RB Capital e hoje eu vim apresentar para vocês a oportunidade de investimento em um CRI, Certificado de Recebível Imobiliário, uma nova emissão da RB Capital, cujos créditos são lastreados num contrato de arrendamento devido pela Petrobras. Tá? Então, queria primeiramente agradecer ao time da CGD pela oportunidade de expor os nossos produtos e mostrar um pouco do nosso trabalho para os investidores da CGD. Acho que seria muito interessante e oportuno começar a apresentação explicando para os investidores o que é um CRI, qual que é o produto e quais são os benefícios que esse ativo ele provê hoje para os investidores no âmbito da renda fixa. Tá? O CRI ele é uma sigla de Certificado de Recebível Imobiliário. Hoje, o ativo de renda fixa mais robusto, um ativo bastante novo no mercado, que vem tomando corpo e vem desbancando, de certa maneira, alguns ativos já tradicionais, como as debêntures ou propriamente CCBs, porque é um ativo que tem a CVM por trás regulamentando, é um ativo imobiliário negociado tanto no âmbito da CETIP quanto na BMF Bovespa, que provê para o investidor participar de financiamentos, financiar companhias participando diretamente de projetos. Então, existe hoje um grande benefício por trás do CRI, que é, além de você poder financiar grandes empresas com volumes modestos, ele é um ativo que ele é isento de tributação, ele é isento de renda fixa para o investidor pessoa física. O investidor do CRI, ele tem os rendimentos isentos e recebe o seu principal amortizado ao longo do tempo. Então, ele é um ativo que investe e desinveste ao longo do tempo. Então, um ativo que é muito robusto no que tange a qualidade do crédito, que é um crédito devido pela Petrobras, e a gente vai apresentar ao longo dessa conversa, desse bate-papo, qual é a oportunidade que a gente está oferecendo para vocês. Tá? Falando, acho que rapidamente, de RB Capital, nós somos uma companhia securitizadora, nós somos uma empresa de ativos de origem imobiliária. A gente trabalha tanto com operações de crédito estruturado, financiando grandes empresas na parte de projetos e imóveis que elas utilizem para a operação proprietária, e investimentos imobiliários através de uma gestora de recursos. Então, é muito comum os senhores verem a RB Capital atuando no mercado tanto com operações de crédito através do CRI, sendo o principal produto, e na parte de investimentos a gente fala muito de fundo imobiliário. Falando rapidamente também das nossas credenciais, a gente tem 11,2 bi aproximadamente em ativos de crédito colocados junto a investidores, majoritariamente pessoas físicas e também investidores institucionais. E na parte de investimentos imobiliários, a RB Capital tem hoje 2,2 bilhões de ativos sob gestão em vários fundos, desde fundos de renda até fundos de shopping e por aí vai. Um pouco da nossa história, uma companhia bastante jovem, nova no mercado, mas com um viés muito forte e uma atuação focada, uma casa de nicho de crédito de fato. Aqui, voltando rapidamente para o material e falando do CRI, essa é uma oportunidade que os investidores têm de financiar a Petrobras, de fato, de ter um crédito Petrobras na sua carteira. Então, compondo uma carteira de investimentos, você pode ter ações da Petrobras, que você está dentro do escopo inteiro da operação da companhia, quanto essa operação, a gente tem um crédito, uma dívida Petrobras, através de um contrato de arrendamento. Então, entrando já no mundo do CRI, a gente fala exatamente desse projeto, como é que a operação está estruturada e como é que os investidores investem e recebem os seus recursos ao longo do tempo. Tá? Esse CRI, especificamente, que é a 77ª série que a gente está colocando no mercado, ele está lastreado num contrato de arrendamento onde a Petrobras utiliza um estaleiro no Rio de Janeiro. Esse estaleiro ele é conhecido como estaleiro Inhaúma,
Ele fica na região central do Rio de Janeiro, no bairro do Caju, e dentre as especificidades do próprio estaleiro, ele é hoje o único estaleiro no Brasil que tem uma tecnologia capaz de transformar um navio já depreciado da frota em uma plataforma móvel de exploração de petróleo. Então, a Petrobras pega um navio da frota utilizado para transportes de petróleo ou quaisquer outros materiais, já depreciado, então um ativo de valor patrimonial bastante baixo para ela utiliza da capacidade do estaleiro para transformar esse navio numa plataforma móvel de exploração de petróleo. Então, dentro do ambiente macro, quando a gente fala até de pré-sal e de todo o projeto que a Petrobras tem de exploração da cadeia de petróleo, por aí vai, esse é um estaleiro, esse é um imóvel, um ativo bastante estratégico para ela. Porque não existe outro lugar, outro ativo substituto, outro imóvel que consiga fazer isso na parte estratégica para a companhia. Eu queria apresentar rapidamente também a estrutura da operação, como é que a RB Capital pega então um contrato de locação e transforma isso num produto, num ativo imobiliário, num produto de investimento para os investidores. Então, queria apresentar para vocês esse gráfico. Tem algumas setas e eu queria passar por elas para explicar como é que a gente blinda a operação e coloca algumas amarras para que isso seja, de fato, uma estrutura muito robusta para o investidor. Como é que a gente transforma créditos num papel com força para os investidores aí financiarem, terem o crédito Petrobras na sua carteira pelos próximos 12 anos, que é o prazo da operação. Então, quando a gente fala desse estaleiro hoje, ele pertence a uma companhia chamada CBD, Companhia Brasileira de Diques. A CBD é a proprietária do imóvel e celebrou em 2011 com a Petrobras um contrato de arrendamento imobiliário. Esse contrato de arrendamento imobiliário ele é de 20 anos, então durante 20 anos a Petrobras honra locações mensais para a CBD. Tá? Como é que a gente monta a operação e aonde que essas flechas elas fazem sentido e aonde que elas se falam? Tem uma primeira passagem aqui onde a CBD, como proprietária do imóvel, ela cede o direito de uso da superfície para um fundo imobiliário que nós da RB Capital constituímos para que esse fundo única e exclusivamente assuma o papel da contraparte na locação. Então, o fundo detém ativos e passivos referente ao contrato de locação. Então, o fundo passa a deter os créditos dessa locação pelos próximos 18 anos. Vamos falar o seguinte, na verdade, a cessão de direito é pelo prazo da operação, o fundo detém os créditos pelos próximos 12 anos. Tá? Então, esse fundo ele é criado única e exclusivamente para blindar o investidor de qualquer outro evento que não esteja no âmbito do contrato de locação. Então, o fundo, em posse desses créditos, emite CCIs, cédula de crédito imobiliária, para a companhia securitizadora, que é a própria RB Capital. A RB Capital, por ser uma companhia securitizadora e uma empresa apta a fazer a securitização de fato, esse empacotamento de crédito e vender no mercado, ela emite o CRI e vende esse CRI para os investidores com base nos créditos devidos pela Petrobras. Tá? Então, todas essas flechas, eles denotam exatamente esse movimento. A gente tem aqui embaixo as caixinhas de Petrobras e Petrobras Netherlands, que é uma subsidiária integral da Petrobras na Holanda, que é a companhia que opera o estaleiro e presta o serviço, de fato, detém a tecnologia de transformação dessas plataformas. Aqui essas flechas denotam exatamente a Petrobras pagando essa locação não mais para a CBD e sim para o fundo. E automaticamente a gente tem algumas das questões principais para o investidor. Quando a gente fala de crédito, o investidor se preocupa muito com a questão de garantias. Então você tem um devedor, você tem um contrato gerador desse lastro e geralmente você tem uma garantia, seja ela real, imobiliária ou uma garantia financeira fidejussória. Qual que é um dos diferenciais dessa operação de fato? É que nós estamos colocando o estaleiro como garantia real para o investidor.
Então, falando do CRI, e aí a estrutura da operação, esse passo a passo, ele explica exatamente essas passagens que eu ditei. A gente tem no final do dia o quê? A gente tem uma operação onde a Petrobras paga locações mensais referente a esse estaleiro com garantia real, tendo o estaleiro como garantia real da operação. Então, em qualquer evento onde não haja o pagamento pontual, onde não haja adimplência da Petrobras para o pagamento desse contrato, o investidor tem o conforto de ter o estaleiro como garantia real. Então, vamos começar a entrar mais nessa questão. Por quê? A gente está falando de uma operação, uma captação global de 450 milhões de reais aproximados, e o valor desse estaleiro, hoje, ele tem um laudo de avaliação de 2010, que é quando a gente começou a estruturar a operação, de aproximadamente 900 milhões. Tá? Então já tem um valor grande entre qual o valor da dívida, qual é o valor remanescente do CRI e o valor da garantia real imobiliária. Nesse caso, a gente tem um acréscimo ainda maior sobre esse valor. Por quê? Contando um pouco do caso, como é que a Petrobras hoje utiliza e o quão estratégico é esse empreendimento para ela, a Petrobras hoje, o time da RB Capital, a gente esteve pessoalmente, a gente pôde ver que hoje no estaleiro já existem mais de 2.000 funcionários da Petrobras utilizando o estaleiro e de fato fazendo essas benfeitorias e revitalizando os navios. É um projeto bastante grandioso por parte da Petrobras, e ela já colocou mais de 500 milhões de capital proprietário na revitalização desse estaleiro. Isso comprova o que? A Petrobras está super alinhada e ela tem um interesse muito grande em utilizar a superfície, o estaleiro e todos os ativos, os guindastes, a parte de galpões que estão lá para exatamente utilizar a estrutura da melhor maneira possível. Isso por quê? Né? Quando a gente fala de um contrato de arrendamento, um contrato de locação, os investidores tendem a questionar, e é um questionamento extremamente plausível e pertinente, qual que é a força desse contrato, porque hoje você tem a Petrobras como sua locatária, amanhã você pode não ter. Nesse caso, a gente está calçado pela estrutura jurídica do contrato, que é um contrato que não pode ser quebrado. Então, a Petrobras tem que honrar esse contrato pelos próximos 18 anos. E a Petrobras tem todo o interesse de continuar operando, porque não tem nada parecido no Brasil com essa tecnologia em operação. Então, ao final do 20º ano do contrato, a Petrobras tem já hoje uma cláusula de preferência na renovação dessa locação. Tá? Então, essa estrutura como um todo, ela é montada para quê? Acho que é legal frisar isso para os investidores, acho super oportuno. A gente não quer em nenhuma instância que o investidor corra qualquer outro risco que não seja o risco de crédito Petrobras. A leitura aqui tem que ser: quero ou não quero, estou ou não estou confortável em ter a Petrobras como minha locatária pelos próximos 12 anos e meio. Então, essa história, o case, é legal passar sobre isso para exatamente mostrar a diferença de um CRI com um título de dívida padrão, como o mercado está acostumado, né? Um commercial paper ou propriamente uma debenture. Quando você está falando de uma debenture, você está dentro do caso completo, de todas as operações da empresa. É o risco binário, ela paga ou ela não paga aquela dívida. Aqui a gente está falando de um caso específico, de um projeto específico, de um estaleiro na Baía de Guanabara, um caso bastante focado dentro da operação e do ambiente do mundo Petrobras. Ao longo da apresentação, inclusive essa apresentação ela é um material publicitário da oferta, eu sugiro que todos os investidores interessados deem uma boa lida, e principalmente no prospecto da operação, onde a gente tem todos os fatores de riscos, todos os documentos da oferta, eles estão publicados para os investidores entenderem de fato e aprofundarem as análises. A gente passa sobre alguns highlights financeiros da Petrobras, mas acho que pelo tempo curto que a gente tem aqui, eu prefiro falar mais do que é o estaleiro, como é que a gente está alinhado na operação,
e depois a gente pode atender pontualmente essas dúvidas com relação ao risco Petrobras propriamente. Então, durante a apresentação, a gente tem uma ficha mais técnica do que é esse estaleiro, qual que é o objeto dessa operação e onde é que está de fato o valor intangível para a Petrobras em se manter e de fato honrar a alocação que ela tem perante o contrato de arrendamento. Então, para os investidores cariocas certamente vão estar mais familiarizados com a localização. Talvez a foto não ajude muito, mas logo aqui no final da foto a gente consegue ver a ponte Rio-Niterói, e isso dá a dimensão da localização extremamente privilegiada do estaleiro. Então, dentro do centro do Rio de Janeiro, no bairro do Caju, esse estaleiro está localizado, ele tem hoje mais de 400 mil metros quadrados de área construída e área operacional, e a localização é um fator extremamente crítico de sucesso. Por quê? Está dentro da zona portuária e principalmente dentro da Petrobras, que tem grande parte da sua sede no Rio de Janeiro e boa parte das bacias de exploração do próprio Rio de Janeiro. A foto ela joga um pouco contra a gente nesse momento, porque o projeto ele é de fato ele é muito grandioso. Talvez vocês, investidores, não consigam ver aqui pela apresentação, mas dentro do estaleiro existe hoje um dique seco. Esse dique seco é onde exatamente o navio atraca e os guindastes entram com toda a parte de tecnologia para transformá-lo e fazer toda a parte de reparo para transformar então nessas plataformas, vamos assim, flutuantes, né, móveis de exploração de petróleo. Aí essa foto ela é um pouco melhor e ela corrobora melhor com a tese que eu expliquei aqui. Vocês podem ver aqui nesse braço concretado, é exatamente, na primeira foto, é exatamente onde essas comportas baixam, a água entra e o navio, de um porte bastante grande, atraca para as benfeitorias serem realizadas. A foto de baixo, ela mostra e ilustra bem essa estratégia onde eu citei que a Petrobras está revitalizando o próprio estaleiro, porque de fato ela tem muito interesse em continuar utilizando esse estaleiro pelos próximos 18 anos remanescentes, que ainda restam do contrato em vigor, e possivelmente uma renovação desse contrato no final do 20º ano. Esse é um ponto importante de citar, que hoje a Petrobras já é locatária, ela já opera no estaleiro e já tem fluxo, ela já paga mensalmente essa parcela que hoje é de 4,5 milhões. Tá? Então, o contrato ele era de 20 anos, a Petrobras opera desde 2011, então a gente já decorreu 2 anos desse contrato. Nós da RB Capital montamos uma operação onde eu travo o fluxo de recebíveis durante 12 anos e meio. Então, ao final da nossa operação, ainda resta uma gordura de aproximadamente 4 anos e meio de pagamento da Petrobras, só que esse fluxo está direcionado não mais aos investidores, e sim ele volta para o proprietário do imóvel, que é a primeira passagem que eu expliquei no começo da apresentação. Chegando, então, finalmente aos termos e condições da oferta, né, o que é essa operação pública que a RB Capital, que a gente está colocando no mercado e oferecendo para vocês como uma fonte, um produto de investimento. Né? Ele é um CRI, como eu expliquei no começo da operação, então ele já garante a isenção tributária para o investidor pessoa física, que é um dos grandes atrativos da operação. É uma operação bastante robusta no que tange ao volume, nós estamos falando de 450 milhões de valor distribuído no mercado. E aí começam as grandes diferenças para os investidores que já estão mais familiarizados com o CRI. Algumas diferenças que eu vou pontuar aqui vão ser bastante notórias. CRI, por via de regra, é um produto para investidores sofisticados, qualificados, que é como a CVM enquadra esse tipo de investidor. Por quê? É um produto de longo prazo e é um produto ilíquido. Você tem o retorno do seu investimento através das amortizações, mas você não tem um secundário tão ativo e tão facilitado como é o mercado de bolsa, por exemplo. Então a CVM entende também, os investidores que hoje têm o CRI em carteira,
que de fato você tem que ter um pedaço de liquidez para suas necessidades, porque você está travando um fluxo pelos próximos 12 anos. Então, é a oportunidade de travar um cupom, né, um spread real, porque o CRI ele vai ter uma indexação à inflação mais uma taxa de juros. Então, as grandes diferenças dessa operação, elas começam já pelo PU. O PU, que é o preço unitário ou valor unitário, que é, vamos falar assim, a fração ideal que o investidor compra, ele é de R$1.000. O mercado está muito convencionado com um valor de R$300.000, porque é exatamente o valor que a CVM entende e garante como qualificação de investidor. Esse é uma operação que já nasce com o PU, vamos falar assim, fracionado, e um investimento mínimo inicial de R$10.000. Então o investidor ele subscreve e adquire 10 CRIs na largada, com a possibilidade de liquidar, né, e negociar frações ideais de R$1.000 ao longo da operação. Uma outra questão que é muito importante citar, e eu acho que é talvez uma das questões que dê mais conforto para os investidores, é a questão de ter um rating. Então a gente tem uma agência de rating contratada para dar um parecer de crédito, não só com relação à qualidade creditícia do devedor, que no caso é a Petrobras, que é uma empresa que, enfim, dispensa apresentações por ser a maior companhia brasileira, enfim, ainda que seja de economia mista, mas principalmente a estrutura jurídica e como é que as caixinhas, né, a estrutura, como é que o papel ele foi colocado para atender o investidor ao longo desses 12 anos, dado que é um prazo bastante longo. E o rating emitido pela Fitch, que é uma das maiores companhias internacionais de rating, ele é um AAA, é a nota máxima que um papel de crédito privado no Brasil pode atingir. Então, no que tange a qualidade de estrutura e qualidade de crédito, é a nota máxima que a gente pode oferecer para o investidor aqui no Brasil. O prazo ele é de 152 meses, então esse é um papel que ele tem fluxo mensal. Então, todo mês o investidor do CRI vai receber um pedaço dos juros, mais um percentual de amortização, que é o capital dele que está retornando. O papel ele investe e desinveste sozinho. E atualização monetária, né? Por que atualização monetária? Porque o papel em si, o CRI, ele tem a taxa dele, ele tem um percentual fixo e um percentual variável. Esse percentual fixo é uma taxa que nós vamos travar com base num processo de book building, cujo spread teto ele vai ser de 175 bases acima da NTN 2020. NTN, nota do Tesouro, título, o ativo livre de risco, 2020 a gente coloca, o vencimento de 2020, ele casa com a duration estimada do nosso papel, que é de 5 anos e meio. Então, essa é a chance do investidor ter um papel com fluxo mensal, com uma taxa acima da NTN e ainda garantindo isenção tributária, sendo um papel sem tributação, sem imposto de renda, que no final do dia, ao longo desses 12 anos, a isenção tributária ela tem uma diferença, ela tem um impacto muito grande na taxa interna de retorno para o investidor, se comparado com o investimento tributado. A periodicidade do pagamento ela vai ser mensal, como eu citei, sem carência, ou seja, liquidando a operação já em agosto, em setembro a gente já começa a retornar fluxo para o investidor. Não tem carência, por quê? Exatamente, não existe nenhuma etapa a ser superada. A Petrobras hoje já é locatária, já paga, ela já arrenda o estaleiro já está pronto, então não existe nenhuma etapa a ser superada para que a Petrobras comece a pagar os investidores. Ou seja, é risco de crédito Petrobras na veia. Então, aquela leitura que a gente tinha citado com relação a como é que o investidor, a decisão do investidor ela tem que se basear de fato numa decisão que é a seguinte: estou confortável em ser credor da Petrobras pelos próximos 12 anos? Confio na capacidade de pagamento da Petrobras pelos próximos 12 anos de um ativo que é tão estratégico para ela, que está dentro de todo o programa do pré-sal, enfim, todas essas questões que eu citei ao longo da apresentação. Isso é muito interessante porque, via de regra, as operações de Petrobras elas tendem a ter um percentual, um prazo de carência
geralmente longo, que é para construção do imóvel, para performance e por aí vai. Essa operação não tem carência, já começa a pagar logo na largada para o investidor. Como garantia, a gente tem a questão do regime fiduciário, onde o CRI ele tem uma estrutura blindada à parte do balanço da própria securitizadora, então não existe também o risco RB Capital para manutenção dessa operação, uma vez que o devedor, que é a Petrobras, é adimplente, o CRI se mantém até ao longo da vida. E o instrumento de alienação fiduciária. É uma operação que, além de todas essas questões estratégicas, pela força jurídica do contrato que não pode ser quebrado, o investidor tem a garantia de que esse estaleiro, que hoje, vamos falar assim, pelo valor de mercado, tem um valor praticamente de 3 vezes o valor da dívida que a gente está colocando no mercado. E uma outra questão que talvez, no meu julgamento, é uma das principais, tratando-se de formatação de produto, esse é um papel, esse é um CRI que não tem cláusula de pré-pagamento. Então, tanto a companhia securitizadora quanto, né, arrendatário ou arrendador, no caso as duas companhias, Petrobras e o cedente, eles não têm a prerrogativa de refinanciar a operação. Então, é de fato a oportunidade do investidor travar uma taxa de juros real, porque ele vai ter sempre a correção da inflação, ele é um percentual da taxa de juros acima da inflação, então se a inflação disparar, o CRI também vai ser corrigido por isso. Essa que é uma das grandes belezas da operação, sem a possibilidade dessa operação ser pré-paga ao longo do tempo. Então, durante 12 anos, você vai ter uma taxa de juros com o risco AAA, que é o melhor risco no mercado, devidos pela Petrobras. E é uma questão que a gente entende que reduzem muito o risco de reinvestimento para o investidor e fomenta ainda mais a questão do mercado secundário. Entrando no cronograma da oferta, né, essa é uma oferta pública primária desses CRIs, a gente vai compor um book building. Book building ele é um processo onde eu vou definir a taxa de juros da operação com base, né, de novo eu vou reforçar essa questão, o investidor tem a prerrogativa de solicitar o valor da NTN, que vai ser definido aqui, como vocês podem ver, no dia 16, mais até 1,75 ou 175 pontos base acima da NTN. Tá? Então, esse spread que a gente chama, né, é o valor denominado em cima da NTN, vai ser definido num procedimento de book building no dia 19 de julho, ou seja, sexta-feira que vem, vocês, investidores, e os distribuidores vão enviar para a RB Capital a carta proposta com o valor, com a proposta de compra nesse range de preço, entre 0 e até 1,75. A gente vai atender os investidores numa única taxa e vai emitir o CRI. Então, de acordo com o nosso cronograma, que ainda ele é estimado, ele pode sofrer até alguma alteração, a gente prevê uma liquidação em 2 de agosto. Então, a gente compõe o book building daqui a praticamente 3 dias e depois a gente... 3 dias não, desculpa. Daqui uma semana a gente trava a NTN, faz o processo de book building para definir a taxa, comunica os investidores até o dia 30/7 e faz a liquidação financeira no dia 2 de agosto. Aí, a partir do dia 2 de agosto, o papel já pode ser negociado tanto no ambiente da Bovespa quanto no ambiente do CETIP. O investidor já tem o mercado secundário para, enfim, se quiser adquirir mais CRI, vender uma participação, o papel já é negociado e já começa a ter fluxo. Lembrando que o papel não tem carência, já começa a retornar fluxo, juros e amortização para os investidores a partir do mês de setembro. Eu acho que é basicamente isso. A gente cobriu toda a apresentação, falamos bastante do que é o produto, do que é o caso, como é que a oferta está colocada, e acho que agora a grande interface de comunicação com os investidores é de fato com a casa, com a CGD, e a CGD entra em contato com a RB Capital para formalizar a intenção de compra dos investidores interessados.